Olá, tudo bem? Eu sou o professor Pinguim e vou resolver agora uma lista de exercícios de aplicação das leis de Newton. É uma lista meio básica para a gente poder entender como é que a gente lida com os problemas de blocos, tá? Com atrito e sem atrito. O link para você baixar essa lista gratuitamente está na descrição do vídeo. É só pegar, tá bom? Fica tranquilo. Vamos lá. Primeira questão aqui, nós temos uma figura que mostra dois blocos A e B empurrados por uma força. E lá já começou. Horizontal, que é constante, ele diz, de 6 newtons num plano horizontal. O bloco A tem massa 2 e o bloco B ele tem massa 1 kg. Eu quero saber a aceleração do conjunto. Moçada, para a gente resolver isso, é lógico que eu posso separar o corpo A do corpo B, mas não precisa. Eu posso fazer imaginando que o conjunto é uma coisa só. Então é como se uma força só fosse aplicada ao conjunto. Então eu faço resultante, é a massa do sistema, vezes a aceleração. Como a única força aplicada é o 6, vai ficar 6. A massa do sistema vai ser 2 kg do A com 1 do B. Entendeu? Você empacota tudo como se fosse um bloco só. Aí você não precisa separar o A do B. Então essa aceleração ela vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Boa? Agora, no item B, ele quer saber quanto de força o A exerce no B. Para eu saber a força trocada entre o A e o B, eu posso tanto isolar o A quanto isolar o B. Vou isolar o B, ó. Coloco o B aqui separado. Vejo que no B tem, além da normal, que nesse caso cancela o peso, eu tenho uma força para a direita, que é justamente a força pedida no item B, a força que o A exerce no B. Cuidado para respeitar a aceleração que o sistema tem. Como o sistema está acelerando para a direita, eu vou colocar força resultante é igual a massa do corpo que eu isolei vezes a aceleração. Veja que a única força que tem na horizontal é o próprio FAB. Então fica a força do A no B, é a massa do corpo que eu isolei, que é a massa do B, que é 1 kg, e a aceleração que vale 2. Portanto, a força do A no B, ela vale 2 newtons. Calculei o que ele pediu. Belezinha? Só para confirmar, se eu tivesse isolado, ao invés de isolar o B, se eu isolasse o corpo A, a força também daria 2, quer ver? No A tem a força de 6, que é a força F1, para a direita, e tem a força de reação da força do A no B, que seria a força do B no A. Como a aceleração está para a direita, nesse caso, quem ajuda a acelerar é os 6 newtons. Então, quando eu for escrever a resultante igual a MA, para o corpo A, vai ficar quem ajuda menos quem atrapalha, igual a massa do corpo que eu isolei, que é o 2 kg, vezes a aceleração, que é 2. Então, essa continha aqui vai dar que a força do B no A é 6 menos 4. 6 menos 4 vai dar 2. Ô, Pinguim, deu igual. Lógico que dá igual, cara. É ação e reação. Sempre tem o mesmo módulo. Beleza? Fizemos a primeira, uma questão bem direta e bem simples, tá? Agora eu vou passar aqui para a segunda questão, ó, da sua lista aí. Na segunda questão, ela é parecida com a primeira, só que agora ele coloca dois blocos A e B de massas 2 e 6. E eu tenho um fio, que é um fio ideal, então em repouso para horizontal. Quando puxado para a direita com a força F, o sistema adquire uma aceleração que vale 3. Qual é o valor do F? De novo, ó, como aqui não tem atrito, eu posso falar que todo mundo tem a mesma aceleração e está puxado por uma força só, que é esse tal desse F. Então, fazendo a segunda lei de Newton para o sistema de corpos, aqui é a massa do sistema. A resultante é a resultante externa. Só o F eu vou colocar, porque os normais matam o peso, os pesos, né? Então, a única força que tem é o F. A massa do sistema é 2 mais 6. E a aceleração, ele já me falou que vale 3. Portanto, a única força que puxa vai dar 8 vezes 3, 24 newtons. Tranquilo? Agora ele quer saber o valor da tração no fio que une os corpos. De novo,
A tração no fio, nessa ponta do fio, tem o mesmo valor da tração na outra ponta do fio, porque o fio é ideal, as trações nas pontas têm sempre o mesmo valor. Então, tanto faz você isolar o corpo A ou o corpo B. Então, eu vou isolar o A, que é mais fácil, né? Ele tem menos forças. Então, ele tem uma tração para a direita, a normal no A cancela o peso do A, então não precisa me preocupar. Como a aceleração está para a direita, está tudo tranquilo. A força está no mesmo sentido da aceleração. Então eu vou usar resultante igual a massa vezes aceleração, e a massa não é mais a massa total, é a massa do corpo que eu isolei. A única força que atua é o T, a massa do corpo que eu isolei o A, né? Vamos tomar cuidado, isolei o A, a massa é 2. E a aceleração, ela vale 3. Portanto, a tração que ele pediu, ela vale 6 newtons. Boa? Então, fiz para o sistema, depois isolei uma parte dos corpos, tá? Só um pedacinho lá. Vai acompanhando aí. Questão de número 3 agora, ó. Na questão de número 3, moçada, nós temos um sistema que não tem atrito ainda. Os blocos têm 1 kg para o A e 1 kg para o B. Eu vou até dar uma anotada aqui, ó. Então, o A tem 1 kg de massa, o B 1 kg e o C, ele fala que tem 3 kg, tá? A força F é horizontal e ela tem 15 newtons de valor, de módulo. Eu quero saber a aceleração do conjunto. De novo, você pode empacotar tudo e fazer como se isso fosse um corpo só, cuja massa é 5 kg. Então, você já faz direto, ó. E tem a força resultante, é a massa do sistema, vezes a aceleração de todo mundo. A única força que tem atuando é o F, e ele vale 15 newtons. Então, 15 newtons é a única força. Aí é soma das massas, você vai colocar, e vem a aceleração. Portanto, a aceleração de todo mundo que está aí vale 15 dividido por 5, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Tracinho para separar as informações. No item B, ele quer saber a intensidade da força de tração no fio. Para eu calcular a tração no fio, eu posso isolar tanto o corpo B quanto o corpo C, porque a tração que atua aqui é a mesma daqui. É mais fácil isolar o C, né, professor? Muito mais, porque o bloco C ele tem menos forças. Só tem uma, na verdade. Então, você vem aqui, desenha o bloco C, fala que a normal cancela o peso, de modo que a única força que atua no C é a traçãozinha do fio. Cuidado, hein? A força F, que valia 15 newtons, ela só atua no corpo B. Ela não atua no corpo C, tá? Então, vamos lá. Resultante igual a MA. Resultante é a massa só do corpo que eu isolei, vezes a aceleração. A única força que atua é a tração. A massa do C, ela vale 3. E a aceleração, já calculei aqui, vale 3. Portanto, essa tração, meu velho, ela dá 9 newtons. Muito bem, professora. Tá aprendendo, hein? Agora eu vou calcular, moçada, o item C. Ele quer a intensidade da força que B exerce em A. De novo, a força que um corpo exerce no outro, que o B exerce no A, tem o mesmo valor da força que o A exerce no B. Então, eu poderia isolar o corpo A ou o corpo B. Mas eu não sou nem louco de isolar o B. O B tem muitas forças. Então, eu isolo o corpo A. Então, de novo, o A tem uma normal para cima, que cancela o peso para baixo. No corpo A, a única força que atua é justamente a força do B no A. Essa força do B no A é a forcinha de contato que empurra o A para a esquerda, para que ele acelere. Todo mundo acelera para a esquerda nessa questão, tá? Então, segundo a lei de Newton, só para o corpo A. A única força que atua é a força do B no A. Boa! A massa que eu vou usar é a massa do corpo que eu isolei, que é só o bloco A, 1 kg. E a aceleração ela é igual para todo mundo. Já tinha calculado ali. Portanto, a força que o B exerce no A tem que valer 3 newtons. E professorzinho, hein? Maravilha!
Então, calculei a aceleração, a tração e a força do menu A. Belezinha? Tá acompanhando? Dá uma pausa aí no vídeo para anotar se você quiser, tá? Fica de boa. Questão de número 4. Sobre uma caixa de 120 kg, atua uma força horizontal e constante F de 600 newtons. Seria a pessoa empurrando a caixa para a direita com uma força que ele já fala que vale 600 newtons. Já vou anotando, ó. A caixa se encontra numa superfície horizontal, gravidade é 10. Determine o coeficiente de atrito cinético. Vixe, ele quer saber qual é o μ cinético entre a superfície e a caixa para que a aceleração da caixa seja constante e valha 1. Então, eu vou imaginar que a caixa ela vai acelerar para a direita com uma aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Legal. Bom, deve ter um atrito aqui, né, meu rei? Deve ter um atrito aqui para a esquerda, tentando segurar a caixa. Como, obviamente, é normal, nesse caso, cancela o peso, eu tenho que, na horizontal, uma aceleração está para a direita. E essa aceleração, eu já tinha notado ali, ela vale 1 metro por segundo ao quadrado. Vou até tirar a informação dali e anotar mais pertinho aqui embaixo, tá? Então, o que eu faço? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Ó. Força resultante é a massa da caixa, aceleração. A resultante é sempre quem ajuda a acelerar, menos quem atrapalha a aceleração. Então, nesse caso, daria 600 menos a tal da força de atrito. Igual. Aí eu coloco a massa da caixa, que é 120, e a aceleração da caixa, que ela vale 1. Portanto, eu calculei a força de atrito, que ela deu 480 newtons. Só que o que ele quer, pinguim, é o μ. Vamos lembrar, então, que força de atrito é o coeficiente de atrito cinético, a força de atrito é cinética, né? Vezes a normal. Então, eu pego 480, que é o atrito, ó, igual ao μ, que é o que eu quero saber, e a normal, que ela tem o mesmo valor do peso. Então, a normal é a massa vezes a gravidade. Então, é 120 vezes 10, dará 1.200 newtons. Opa! Então, aqui eu coloco uma normal de 1.200 newtons. Boa! Então, o coeficiente de atrito cinético dá 480 dividido por 1.200. Cortei. Isso aqui vai dar um μ que vale 0,4. Maravilha? Muito bom. Foi a questãozinha 4. Eu tive que montar o desenho das forças para variar, né? Mas pelo menos não tinha fio, né, professor? Muito bom, gostei. Questão número 5. Outra de atrito, ó. Eu tenho agora um corpo de massa 10 kg que desliza para a direita num chão horizontal puxado por uma força que vale 80. Então, já vou colocar aqui, ó. Essa força, 80. Mas tá pequenininho, hein? Eu tenho um coeficiente de atrito cinético que vale meio. Qual é a intensidade do atrito cinético no bloco? Ô, pinguinzinho, essa aqui tá muito fácil. A força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético multiplicado pela normal. Então, o atrito cinético, ele vai dar meio vezes a normal. Como a massa é 10, a normal é 100. Porque lembra que a normal, nesse caso, é igual ao peso? Então, é massa vezes gravidade, que dá 100. Então, eu coloco aqui e já provei para ele que a força de atrito, ela vale 50 newtons. Muito bem. Agora, no item B, eu quero saber qual é a aceleração do bloco. Veja, vou desenhar que o atritozinho está aqui para trás, 50 newtons. E já vou entender também que a aceleração do sistema está para a direita. Então, meu querido, quando eu montar a segunda lei de Newton, eu vou colocar a força que ajuda a acelerar menos a força que atrapalha a acelerar, é a massa de quem está acelerando, que é 10, vezes a aceleração, que é o que eu quero. Portanto, essa aceleração vai dar 30 dividido por 10, que costuma dar 3, né, pinguim? Pode crer. Está acompanhando? Espero que sim. São questões simples, hein, meu querido? Sobre dinâmica de movimentos retilíneos, força de atrito, aplicação de leis de Newton. Muito bom. Tranquilo? Vamos passar para o próximo. Questão 6.
Na questão 6, nós temos uma corda de massa desprezível. Ela pode suportar uma força tensora máxima de 200 newtons sem arrebentar. Um garoto, então vou grifando aqui, ó, a força é 200 newtons sem arrebentar. Um garoto puxa por meio dessa corda, esticada na horizontal, uma caixa de 500 newtons de peso. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o piso é 0,2, cinético. Além disso, sabendo que a gravidade é 10 para variar, qual é a máxima aceleração que você pode imprimir à caixa? Meu querido, nesse caso nós vamos ter que desenhar, né? Nós temos aqui uma caixa, como ela está apoiada em piso horizontal, ela recebe uma normal, ela obviamente tem um peso. Alguém está puxando isso para a direita com uma força, que é a força de tração no fio. Como ele quer saber a máxima aceleração, eu vou pensar na força máxima que o fio faz, que é justamente 200, tá bom? E eu tenho, além disso, um atrito para trás. Essa força de atrito aqui, eu não sei ainda, mas eu já vou saber. Ele é mi-cinético vezes a normal. Essa força de atrito vai ser 0,2, ó, que é o mi, e a normal tem o mesmo valor do peso, é 500. Portanto, esse atrito vai dar 100 newtons. Ah, então 100 newtons estão tentando segurar, mas não consegue porque a tração no fio é 200. Portanto, o sistema com certeza acelera para a direita. Muito bom. Então vamos lá, fazendo a conta, segunda lei de Newton. Resultante igual a massa vezes a aceleração. Aí eu coloco a força que ajuda a acelerar, que é o 200, menos a força que atrapalha a aceleração, que é o 100. A massa de quem está acelerando, se o peso é 500, é porque a massa é 50, né? E a aceleração, ele quer que valha nada. Tem que calcular, né, professor? Tá louco? É a pergunta, né? Então, isso aqui vai dar 100, que dividido por 50, vai acabar dando 2. Então, se a aceleração vale 2, significa que a tração no fio, ela tem o valor máximo, que foi o que ele pediu, né? Belezinha? Maravilha, hein? Vamos à questão número 7. Opa! 2 blocos, um perto do outro, ó, encostados, um de 6 e um de 9 kg. Eu tenho uma força F aqui, ó, eu vou chamar de Fão, que ela vale 100 newtons. Suponha que a força de atrito externo atuando no bloco B seja 25. E não atrito no A. Opa, então cuidado, hein? Só tem atrito no bloco B. Eu vou colocar aqui, ó, FAT B vale 25. No A não tem atrito. Eu quero saber a aceleração adquirida pelos blocos. De novo, se eu vou empacotar isso aqui como se fosse uma coisa só, é um corpo só, hein? Esse corpo ele tem 15 kg de massa. O 100 e o 25 são forças externas que atuam. Então, eu vou colocar para o item A, força resultante externa é a massa total do conjunto vezes a aceleração. Dentro da resultante externa, eu não coloco a força trocada entre o A e o B, que o A empurrou o B para a direita, assim como o B empurrou o A para a esquerda. Mas essas forças estão internas ao sistema. Então, não entra na conta quando você usa essa expressão para o pacote inteiro, tá? Muito bem, resolvendo então, eu vou ter o 100, que ajuda a acelerar, menos o 25, que atrapalha, a massa total é 6 mais 9, e a aceleração é o que eu quero. Aí eu vou ter 75 igual a 15 vezes A, de modo que a aceleração, ela dá 5. Todo mundo, meu velho, acelera com esses 5 aqui, ó. Tanto A quanto B. Só que agora eu quero saber a força de tração, a força de contato do A no B. Você pode isolar o A ou pode isolar o B. Tanto faz. Quem você vai pegar, professor? Pega o B, pega o B. Não, eu vou pegar o A. Por quê? Porque eu quero. Pode pegar o B você para ver se dá a mesma conta aí, tá? Então, no A, eu tenho a força de 100. E aí eu tenho a força do B no A, que vai estar uma força de contato F do B no A. Não coloco atrito, porque o atrito que atua
é no B, não no A, tá bom? Aí eu já costumo desenhar para onde é que isso aqui está acelerando. Não é para a direita? Então o A também está acelerando para a direita, porque daí impede de eu errar na hora de fazer a resultante, sabe? Resultante não é a massa do rapaz que eu isolei vezes a aceleração. Então a resultante ela ficaria 100, que ajuda a aceleração, menos a força do B no A, que está atrapalhando. Isso é igual a massa do cara que eu isolei o A, né? O A tem 6 kg de massa. E a aceleração que é 5. Ah, professor, então isso aqui vai dar 100 menos 30, igual a força do B no A. Boa! Então a força do B no A acaba dando 70 newtons. Você pode ver, moçada, se você isolar o corpo B, essa força também vai dar 70 newtons, com certeza, tá bom? Legal. Então a força do B no A. Deixa eu ver se não errei nada ali, tá tranquilo. 30 newtons, maravilha. Vamos lá, 21 minutos, vamos passar para o próximo. Nessa questão agora, moçada, nós temos aí um corpo de massa 10 kg, ele está parado em cima de uma superfície horizontal sem atrito, o outro corpo de massa M2, então eu já vou colocar aqui, o M2 ele vale 6 kg de massa, e o M1 ele é de 10 kg de massa, tá? Sabemos que os corpos estão na iminência de deslizar. Estar na iminência de alguma coisa é estar quase fazendo aquela coisa, está quase deslizando. Eu quero o valor da tração no fio que liga os corpos. Meu amigo, não precisa fazer agora resultante igual a MA. Por que não, pinguim? Porque nada acelera. Se está na iminência de deslizar, está tudo parado. Se está tudo parado, sai igualando as forças. Quer ver? Ó? O peso do 2, que seria a massa vezes a gravidade, é 60, tem que ser cancelado para cima por uma tração aqui no caso. Então essa tração para o bloco 2 tem que ser do mesmo valor do peso do bloco 2. Esse é o item A. Então a tração ela fica o próprio 60. Pronto, calculei a tração no fio que liga os corpos. Agora eu quero saber qual é o coeficiente de atrito estático entre o bloco 1 e a superfície horizontal. No bloco 1, se você for lá desenhar para ele, ele é puxado para a direita, pela mesma tração que está aqui, mesmo valor, né? Mas ele é puxado para a esquerda por uma força de atrito, que é um atrito máximo, chamado de atrito estático de destaque. Então, no item B, como ele está em repouso, esse bloco, a força de atrito máximo, que é o atrito de destaque, que atua nele, tem o mesmo valor da tração no fio. Só que força de atrito de destaque é o coeficiente de atrito estático multiplicado pela normal. Cuidado, hein? A normal do corpo 1. Então fica μ vezes a normal do corpo 1, que tem o mesmo valor do peso do corpo 1. Então essa normal ela vai valer 10 vezes 10, porque o peso é 10 vezes 10, tá? Igual a tração, só que a tração ela vale 60. Então o coeficiente de atrito estático ele tem que dar 0,6. Copiou? Maravilha? Questão 9, então, agora. Ó. Considera o esquema abaixo, não tem atrito. Eu quero saber quanto de força o B aplica no A. Tá bom. Para isso, eu vou ter que calcular a aceleração do sistema primeiro. Você pode separar os corpos, ou você pode, então, empacotar tudo. Eu estou resolvendo aqui considerando que você sabe empacotar os corpos. Então, o pacote, meu querido, seria isso aqui, ó. Como você pegar uma corrente, sabe? Colocar uma parte pendurada na mesa, uma parte fica na mesa. Essa parte que está pendurada recebe um peso para baixo, que é a parte C, de 200 newtons, porque a massa é 20, né? Essa parte que está aqui na mesa, a normal, cancela o peso. Então, o peso dessas partes aqui não vai importar. Porque as normais que estão aqui cancelam os pesos. Como não tem atrito, você concorda comigo que a única força que acelera o sistema para cá é o peso do C? Que não tem força que puxe para trás? Por isso que se eu pegar e isolar e empacotar tudo, aliás, como se fosse um corpo só,
eu posso já calcular qual é a aceleração. Resultante é a massa total do sistema inteiro, né? Vezes a aceleração. A única força que puxa o sistema, moçada, é o peso do C. A massa do sistema todo que está sendo puxada é a soma das massas. Então, eu vou colocar MA mais MB mais MC. Lembre-se que você sempre tem a opção de separar cada bloco, fazer uma equação para cada um e somá-las. Eu não estou fazendo assim, porque eu estou fazendo direto, empacotando tudo como se fosse um bloco só. Isso dá certo quando eles têm a mesma aceleração em módulo, né? Então tá, resolvendo, eu vou ter 200 newtons, a massa total é 15 mais, 5 mais 20 vezes a aceleração. Isso aqui dá 40. Então, quer dizer que é 200 por 40, que dá 5. Veja, a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Ô, professor, mas quem tem essa aceleração? Todo mundo, né, meu querido? Todo mundo acelera assim, tá? Só que no item A ele quer saber a força aplicada pelo B no A. A força aplicada pelo B no A tem o mesmo módulo da força aplicada pelo A no B. Então, eu vou isolar o corpo B. Não sou bobo nem nada, né? Pego o corpo B, desenho ele separado lá, falo que a força do B no A está para a direita, que é o que eu quero achar, vejo que esse corpo B acelera para a direita, portanto, a segunda lei de Newton para o corpo B dá uma equação muito simples, porque a única força que atua nele é a força do A no B. A massa dele massa do B, 5 kg, está aqui. E a aceleração é 5. Conclusão, a força do A no B, ela vale 25 newtons, que é o mesmo valor da força do B no A, tá bom? Porque é ação e reação, né? Muito bem. Item B. Aliás, aqui não era o B ainda. Aqui era o A. Muito bem. Eu quero agora a intensidade da tração na corda. A tração na corda, meu querido, para eu achar, eu vou isolar o bloco C. Tranquilo, ó. O blocão C, ele é puxado para cima por uma tração T e ele é puxado para baixo pelo peso do C, que é uma força de 200 newtons. Como isso aqui acelera para baixo, o peso do C ajuda, a tração atrapalha. Pinguim, então vamos lá. Força resultante é a massa do corpo que você isolou, que é o corpo C, vezes a aceleração. Como resultante, você vai usar quem ajuda menos quem atrapalha. Então, é 200 menos a tração T, igual a massa do C, que é 20, vezes a aceleração. E a aceleração é 5. Está ali, ó. Portanto, a tração T no fio, ela acaba dando 200 menos 100. Ela dá 100 newtons. Legal, professor. Calculamos a força de contato entre o A e o B e a tração no fio. Maravilha, belezinha? Muito bom. Próxima. Próxima questão, então, ó. Quando em repouso, dá uma travada. Quando em repouso, o piso do elevador suporta uma carga máxima de 500 kg. Isso quer dizer, na verdade, que quando ele está parado, significa que a normal que o piso recebe tem o mesmo valor do peso da carga, que seria 500 vezes 10. Então, essa normal máxima que o piso aguenta, ela é de 5.000 newtons. Vamos falar em força, né? Mais fácil. Se estiver carregado com 400 kg, qual será a máxima aceleração que ele poderá subir partindo do repouso sem que o piso arrebente? Então eu vou pensar assim, ó. A carga que está apoiada no piso recebe do piso uma normal máxima para cima de 500, de 5.000. Por que a normal é máxima? Porque ele falou que a aceleração para cima será máxima. Só que a carga tem um peso, P, para baixo, que vale, se a massa é 400, o peso é 4.000, né, para baixo. Conclusão. Eu quero saber qual é a máxima aceleração. Pois não, segunda lei de Newton, meu querido, para variar. Resultante
é igual... Ixi, tá feio. Resultante é igual a massa do corpo vezes a aceleração, tá? A resultante que eu vou colocar vai ser os 5.000 menos os 4.000 igual a massa, que é 400, vezes a aceleração que ele quer. Ficou simplão, ó. Porque aqui é 1.000 igual a 400 vezes A, de modo que a aceleração ela acaba dando 2,5. Quer dizer, para que esse piso não arrebente, você tem que acelerar o elevador no máximo a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Se você fizer isso, a normal que o piso faz na caixa é 5.000, portanto, a normal que a caixa faz no piso também é 5.000. Então, não é só a massa da caixa que importa para saber quanto um piso aguenta, é o tanto que se acelera o piso. Engenheiro tem que saber disso, né, irmão? Muito legal. Próxima questão, nós temos aqui a 11, questão de número 11. 3 blocos A, B e C de massas 2, 6 e 12 estão numa superfície plana horizontal, não tem atrito. A força aplicada ao bloco A é aplicada uma força de 10 newtons. Então, meu velho, aqui, ó, 10 newtons essa força. Qual é a força que o B exerce no C? Tranquilo, mais fácil esse ainda, ó. Eu vou pegar esse sistema aqui e vou empacotar como um corpo só, cuja massa total é 2 mais 6 mais 12. Vai dar 20 quilogramas. Só tem uma força atuando. Olha, professor, agora está mais fácil para minha cabeça. Quando você empacota tudo, eu vejo qual é a força externa que atua, vejo qual é a massa de todo mundo e soco na aceleração. Então, a aceleração ela vai dar meio metro por segundo ao quadrado. Legal. Todo mundo acelera assim, né? Como ele quer a força do B no C, eu posso tanto calcular do B no C, como do C no B, porque é ação e reação. É mais fácil isolar o bloco C, né, pinguinzinho? Pode crer, cara. Vamos isolar o bloco C. A única força que atua no bloco C para a direita é a força do B. A normal, logicamente, ela cancela o peso. Nesse caso, estamos numa aula básica, né? Nem sempre a normal cancela o peso, viu? Então, como o sistema acelera para a direita, a única força que atua é o FBC mesmo. Então, força resultante é massa vezes aceleração. Ô, pinguim, já enjoei dessa fórmula. Calma que está acabando. Força do B no C vai ser a massa do C, que é o 12, e a aceleração, que ela vale meio. Portanto, meu querido, a força do B no C, ela dará 6 newtons. E tem resposta. É o C. Legal? Muito bom. Última questão nossa, ó. Nós temos a figura que mostra blocos em repouso. O coeficiente de atrito estático é no bloco B, ele é 0,6. Qual é o valor em quilograma da massa do bloco A para que o sistema permaneça parado? Se é repouso, querido, não adianta fazer F igual a MA. Se é repouso, você faz o sistema em equilíbrio. Conclusão, isso tudo que está aqui, ó, esse corpo aqui, meio torto assim, ele é puxado para cá, para baixo, pelo peso do A. Mas ele é puxado aqui para a esquerda pelo atrito que o B recebe do chão. Como o sistema não acelera, você concorda que o peso do A tem que ser equilibrado pelo atrito no B? Ô, pinguim, e as trações no fio? Tudo bem, cara, elas são internas. Eu só estou pegando as forças que vêm de fora. Ah, tá. Então eu posso fazer assim, ó. Para dar certo, a força peso no A tem que ter o mesmo módulo que o atrito no B. Isto é um equilíbrio. A força resultante aqui, ela vale 0, por isso que eu estou igualando. Então, massa do A vezes a gravidade é igual a μ estático vezes a normal. Só que a normal é o peso do B. Tá lembrado? Atrito é μ vezes normal. Como aqui. Olha, cara, na verdade, a questão não falou, mas ele tem que estar na iminência de repouso, né? Para ser certinho. Iminência de movimento, aliás. Iminência de deslocamento. Fica melhor a questão, né? Muito bem. Então, fazendo a conta aqui, eu tenho a massa do A
que é a pergunta, o Mi, que é 0,6, eu tenho a massa do B, que vale 30, certo? Portanto, a massa do A, ela tem que ser 18 kg. Se ela for 18 kg, o B fica na iminência de deslizar, tá bom? Quase deslizado. Tranquilo? Moçada, a minha intenção aqui foi fazer 12 questões básicas, principalmente para o pessoal que vai prestar prova mais simples, ou então o pessoal aí de ensino médio que está louquinho nas revisões para as suas provas. Espero ter ajudado. Curta a página, curta o YouTube, que a gente gosta que você acompanhe nosso trabalho, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.